E aí galera, Jason aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast, o ASMI, analisando sinopse de mangás dos inscritos. Podcast aqui onde semanalmente eu leio e comento, troco aquela ideia sobre as ideias de mangás que vocês enviaram pra mim. Se você tem vontade de ter a sua ideia analisada, você pode dar uma conferida na descrição desse episódio aqui. E se você quer ter ela analisado ainda mais rápido, você pode se tornar membro no canal do YouTube a partir de R$3 por mês. Aí você dá uma força muito grande pra gente continuar com esse trabalho aqui, beleza? Quero agradecer aí sempre a todos os membros que me ajudam demais a continuar aqui. A primeira sinopse lida em cada um dos nossos episódios é uma sinopse de membro. Depois a gente vai aqui para nossa lista padrão, que você pode fazer parte, conferido aqui na descrição. Então, certo, para iniciar aqui, nossa primeira sinopse, o nome dela é Jornada ao Regresso. Em uma vila medieval isolada, Pedro conclui seu treinamento para a jornada. Os jovens devem partir e se aperfeiçoar em seus ofícios para que possam retornar como homens e mulheres. Irão enfrentar o perigo real do mundo com reinos em expansão, descobrindo que o lugar onde cresceram é diferente de tudo. Pedro seguirá uma dura jornada de amadurecimento enquanto fará de tudo para retornar à pacata vila e descobrir seus segredos. Observação aqui do autor, acompanharemos a jornada de Pedro intercalando com trechos da jornada de 3 dos seus colegas e amigos mais próximos que acontecem em paralelo se juntando no final. Ok, então assim, interessante que a própria premissa da história, né, a ideia geral é você ter uma grande jornada aqui onde os personagens eles têm que ir para ser uma espécie de rito de amadurecimento, né? Então você tem várias culturas no mundo que tem essa questão de um rito de amadurecimento para diferenciar, tipo, agora você não é mais um jovem, não é mais uma criança, agora você é um membro efetivo aqui dessa comunidade, né? Um adulto e tal. Então achei interessante o lance de ser uma jornada. Eu fico me perguntando qual seria o objetivo em si dessa jornada, né? Como que ela se dá na prática em termos de o que esse jovem deve buscar. Por exemplo, quando fala, ele tem que partir em uma jornada, mas quando que ele vai saber que é a hora certa de voltar e tal? Claro que todas essas questões elas podem estar envolvidas ali, né, envoltas em uma questão filosófica e misteriosa e misteriosamente proposital, de forma filosófica pelos anciãos ali da vila, etc. Acho que é anciãos, né, não é anciões. Anciões ou anciãos? Enfim, do tipo, você vai saber a hora certa de voltar, você vai saber quando a sua jornada está no caminho certo, e blá blá blá, né? Todo um papo assim de que seria, a gente não sabe, você vai buscar a resposta dentro de você mesmo, a resposta não tá fora, tá dentro. Mas daí, traçando um paralelo com culturas reais e tal, que tem essa questão de você partir para longe, né? Tem a ver com absorver novas experiências, ter que lidar com situações de maneira onde você está por conta própria, né? Você não tem ali o apoio dos seus pais, você não tem o apoio de pessoas que você conhece, então você acaba amadurecendo muito nesse tipo de jornada, né? Nos Estados Unidos você tem a cultura muito forte de quando né, o filho ele vai para a faculdade, ele não vai só tipo a faculdade ali e continua morando na casa dos pais, né? Geralmente tem o campus, tem que morar lá, tem que viver lá, então tipo é completamente uma nova vida. Claro, isso acontece aqui no Brasil, mas não é como algo cultural, né? Acontece simplesmente de você querer passar numa federal e você não mora na capital, automaticamente você tem que se mudar para a capital para poder ali, né? Fazer a faculdade numa federal, numa faculdade pública e tal. Então, tipo, acaba acontecendo a mesma coisa, só que não de uma maneira cultural, onde, tipo, não, todo filho que vai fazer faculdade vai morar longe dos pais e vai ter essa experiência. E outras culturas têm também a questão de, ou antes de entrar na faculdade, ou depois de sair da faculdade, ter o famoso ano sabático, né? Que vai para alguns lugares do mundo, vai viajar o mundo, vai conhecer outras culturas, vai às vezes pegar um bico aqui, outro ali, para você meio que se descobrir, se achar, amadurecer e aí sim poder tomar uma decisão do que você vai fazer da sua vida, etc. Então, a gente tem exemplos reais de coisas assim. E eu acho que poderia usar parte desses exemplos reais para trazer aqui para a história, para ter um guia um pouco maior
se não do que o próprio protagonista vai fazer, mas de um modo geral, né? Ou melhor, se não de um modo geral, pelo menos do que o próprio protagonista vai fazer. Quer dizer, é muito comum ele começar essa jornada muito perdido, e aí você vai ter que, por ele estar muito perdido e por ele não ter um objetivo muito claro e imediato, que é aquilo que a gente sempre comenta aqui nos episódios, né? Sobre você definir um objetivo claro para aquele personagem. E claro, ele tem que ter ali meio que um objetivo, só que como a jornada ela tem essa questão de amadurecimento, de autoconhecimento ou de algo assim, ou pelo menos é o que eu estou interpretando aqui com base nessas que eu falei que existem no mundo real, é difícil você traçar um objetivo direto que esse protagonista tenha com relação à jornada. Talvez, para a gente poder burlar um pouco isso, sei lá, vamos supor que ele tenha um irmão mais velho, ou o pai dele, ou a mãe dele, alguém mais velho ali, que ele tem um contato e uma admiração muito forte, que conte como que essa jornada foi para essa pessoa, e aí ele meio que acaba tendo um objetivo ou uma visão idealizada da jornada dele, de ser parecido ou superar a jornada dessa pessoa que ele se espelha, que ele se inspira, né, e tal. Então aí a gente criaria um objetivo pro personagem de modo que a gente conseguiria fazer um guia um pouco maior. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente joga esse personagem realmente só com a questão filosófica de tipo, você vai ter que sair da vila e não se preocupe, você vai achar o caminho, você vai saber a hora certa de voltar e tal, e beleza, você pode colocar toda essa questão, mas sem o personagem talvez ter uma visão muito clara ou muito específica do que ele quer e do que ele está buscando com essa jornada, ainda que essa visão dele seja só uma visão ilusória e que ao longo da história ele vai aprender que aquilo estava tudo errado. Aliás, para um amadurecimento do personagem e para fazer toda essa amarração de amadurecimento da história, né, é até interessante que a visão inicial dele esteja errada e se prove errada ao longo da história para que ele possa aprender com isso e aí sim voltar diferente de quando ele foi. Mas não tendo esse direcionamento inicial dele, você tem que criar situações onde o personagem é muito mais passivo para poder introduzir ele dentro de uma trama que vai parecer tá indo para algum lugar, sabe? Porque do contrário a gente pode só fazer o personagem ficar extremamente perdido e aí fica nessa questão de o que ele vai fazer? Tá, ele vai sair ali e aí ele vai falar com pessoas que ele nunca falou, qual que é a ideia, o que ele vai ter que fazer ali na prática. E aí vai ficar muito mais por conta do roteiro ter que forçar a barra em certas situações para introduzir ele dentro de algumas tramas ou de coisas desse tipo. Então eu acho que um caminho muito, muito fácil para roubar aqui nessa questão de a gente não precisar dessa mão muito forte do roteiro é exatamente colocar isso que eu falei, uma comparação dele com alguém que já fez a jornada e que contava da jornada para ele, sei lá. Teve o irmão mais velho dele voltou da jornada, e quando ele voltou da jornada, ele foi herói de um vilarejo lá e tal. Então, tipo, naquele vilarejo tem até uma estátua dele ou algo assim. Né? Esse vilarejo fica muito longe. E aí o objetivo do personagem pode ser se tornar um herói e pode ser ver a estátua desse irmão. E aí, tipo, beleza, ele tem um direcionamento mais ou menos. Então, eu sei que ele falou que a vila ficava pra lá, então eu vou pra lá. E aí, no meio da situação, você pode, né, com o roteiro, colocar algumas situações e tal, mas ele tem um caminho pelo qual ele tá seguindo e cria um pouco da expectativa no próprio leitor também, de, pô, também quero ver a estátua desse irmão mais velho aí. Será que esse irmão mais velho contou a verdade? Será que não? E aí vai descobrindo e você cria essa antecipação aí pro leitor também. Porque o lance do personagem ser perdido não é tão problemático, né? Eu sei que o jeito que eu falei pareceu, mas o problema do personagem ser perdido é que muitas vezes o leitor vai se sentir perdido também. E aí o leitor se sentir perdido, isso sim é problemático. Ele não saber para onde aquela história tá indo, né? O que ele espera encontrar naquela história, tira a motivação dele de continuar lendo, de continuar acompanhando, né? Porque você fala, pô, mas eu não sei para onde que essa história vai. E aí entra o que eu disse. Ou você vai ter que fazer uma forçação muito forte, no começo uma forçação muito forte é boa, né? Pro personagem seguir um rumo ali que dê esse direcionamento pro leitor, então ele pode continuar perdido, mas o leitor não vai estar perdido porque ele vai entender qual que é o rumo da história, ou você cria ali esse rumo arbitrário por parte do personagem, ainda que você leve ele para outras direções, mas já entendendo, já dando aquele spoilerzinho pro leitor que, é mais ou menos isso aqui que a gente vai, que o caminho da história vai seguir. E aí eu acho que fica um pouco mais certo e mais fácil, inclusive, para você que é autor, né, pro autor dessa história aqui, conseguir trabalhar o que ele vai fazer ao longo dessa história, né?
Porque aí a gente teria, do contrário, né? A gente teria a situação onde o personagem tá perdido, o leitor pode ficar perdido e até o autor vai estar meio perdido no que ele vai ter que fazer ali para ir criando. E talvez, conforme ele vai criando essa trama, ele pode jogar o personagem demais nessa trama e talvez o personagem não parecer se encaixar nela, porque não parecia ser talvez um objetivo inicial desse personagem. E aí fica parecendo que ele caiu meio que de gaiato ali, sabe? Caiu meio de paraquedas e tá enfiado no meio de uma situação que não sabe se é uma situação que ele tem um interesse de verdade ali em resolver essa situação. Então esse seria um ponto que eu faria para poder definir melhor esse personagem, para a gente poder ajustar as situações que vão acontecer nessa jornada, já tendo em mente qual é o amadurecimento, qual é a mudança que esse personagem vai passar, para quando ele volte, essa jornada faça o sentido que ela deve fazer, né, na história. E o título é bem interessante, Jornada ao Regresso, porque é exatamente esse lance, né, de você partir com o objetivo de voltar, né? Então você tá indo só para voltar, mas a ideia é voltar diferente de quando você partiu. Então é uma metáfora direta ao próprio conceito de arco de personagem, né? Que é o personagem sair do início da história de um jeito e ele terminar a história de um jeito diferente de como ele começou, para que a história faça algum sentido de ser contada. Indo aqui para nossa lista padrão, o nome da nossa próxima sinopse é Unlucky, ou Unlucky, que é azarado, basicamente, né? Tipo, sem sorte, algo assim. Em um mundo futurista, todos têm poderes e os mais fortes dominam as grandes empresas. Hayato, um homem com uma vida pacata, acaba de ser acusado de matar um desses homens e acaba se metendo em grandes problemas com um grupo de assassinos para tentar descobrir quem acusou ele. Observação do autor: o foco principal da história é o desenvolvimento do personagem, no qual acaba numa situação inesperada e sofrendo muito no caminho. Basicamente, ele descreveu o que ele já tinha descrito antes aqui na sinopse, né? Situação inesperada e sofrendo nessa questão. Eu me perguntaria aqui nessa história como que eu correlacionaria a ambientação com a trama que eu tô contando, né? Então, a gente tem uma questão aqui definida, né? É uma sinopse bem curta, então a gente tem pouco definido, mas com o que tem a gente já consegue entender algumas coisas. Então, beleza, quais são as premissas estabelecidas aqui? A gente tem grandes empresas e quem controla os CEOs, os presidentes, né? CEO é um funcionário, né? Tipo um gerentão, mas beleza, os presidentes, né? Os donos dessas empresas, pode ser que sejam CEOs mesmo, né? Sei lá, tem o criador e quem tá controlando aquela empresa ali, dominando aquela empresa naquele momento, controlando, são pessoas fortes, poderosas, né? Que tem poderes ali que conseguem realmente bater nos outros. Então é na base do mais forte mesmo. E aí um desses morreu, ou seja, alguém muito forte morreu, e acusaram o Hayato disso. O que subentende-se que o Hayato teria que ser forte o bastante, ou pelo menos ter uma certa inteligência ou sagacidade para conseguir matar um desses fortes. Então essa seria a acusação, essa seria a implicação da acusação dele, né? Então a gente teria que definir definir como o Hayato foi suspeito disso, como ele foi acusado disso, como ele foi envolvido nessa situação, qual é a suspeita, o que esperam dele, porque acusar ele de matar uma das pessoas mais fortes do mundo, né, que seria uma das pessoas que controla as empresas e tal, eu acho que eu poderia até mudar o nome de Unlucky, porque o Unlucky é muito genérico, no sentido de tipo, azarado, beleza, ele é azarado porque ele foi acusado falsamente de um crime. Não sei se condiz, eu acho que talvez teria que colocar mais situações de azar ali, como se fosse... Tem algumas das histórias que eu analisei em alguns episódios anteriores, que era realmente um personagem que a ideia dele era ele ser extremamente azarado, né? E aí ia ter até, tipo, uma questão com a morte e tal, e aí ele não podia morrer. Ninguém, não que alguém possa, né? Mas enfim. Então aqui eu acho que talvez, por ter esse lance dos donos de empresas ou dos presidentes, dos líderes das empresas serem fortes, talvez eu colocaria como CEOs o nome da história. Acho que seria interessante. E a gente realmente giraria a história nesse meio empresarial. Então talvez o Hayato, ele fosse um funcionário ali de uma empresa, né, de uma dessas empresas, e aí o dono da empresa que ele estava foi morto, e acusam ele, e aí tem toda uma questão. Aí eu acho que o lance do grupo de assassinos não necessariamente precisaria serem assassinos diretamente, mas talvez esses assassinos seriam funcionários de outras empresas. Então seria uma parada
meio ali anarcocapitalismo, sabe? De tipo, as empresas estão dominando tudo às claras e tem guerra corporativa, e quando eu falo guerra corporativa não é no nível que tem hoje, né? Ali de papelada, de marketing, etc., espionagem industrial e coisas do tipo, né? De competição de produtos e tal, mas eu digo uma guerra corporativa no nível tráfico, sabe? De você mandar um pelotão de fuzilamento e destruir a sede da outra empresa, etc. E ter uma questão assim, então, tipo, essas empresas realmente dominam o mundo e controlam tudo ali e tem essas alianças e tal. Eu acho que funcionaria muito legal como uma ambientação dessa história, né? Cenários futuristas já tem muito essa questão, né? O cyberpunk traz muito essa questão de as grandes corporações estão dominando ali o mundo, né? Tudo é muito mais privatizado, os próprios estados quase não existem, são quase inexistentes e tal. E quando são existentes, eles são só fachadas realmente ali das grandes corporações. Então eu acho que já é uma temática que tá permeando aqui o ambiente onde essa história está se passando, e aí eu acho que você levar isso até um último nível de consequência seria um diferencial interessante para abordar. E aí, beleza, voltando aqui. Então, o Hayato é acusado ali de ter matado o dono ali da própria empresa, e ter feito isso vai gerar certas consequências nesse ambiente, que talvez não seriam uma consequência direta com a polícia, mas vamos lá. Uma das coisas que pode acontecer ali seria as pessoas da própria empresa considerarem ele um traidor e aí quererem matar ele. Então, ele não pode mais ir para o próprio trabalho dele, porque lá sim ele é considerado como um assassino. Só que talvez alguém de outra empresa pode achar que ele é forte o bastante e aí, por conta disso, querer recrutar ele ou algo assim, ou contratar ele para matar o líder de alguma outra empresa nessa competição empresarial e tal. Então você teria também uma questão de alianças e coisas do tipo, e ele se metendo nisso, só que ele não tendo nada a ver com o que está acontecendo de fato. Por ele ser só um funcionário raso ali, chão de fábrica, etc, né? E aí pode ter até algumas reviravoltas que eu acho que poderiam ser interessantes. De talvez o Hayato ser de uma família de alguma empresa que faliu, de alguma grande empresa que faliu, ou algo assim. E aí, de modo que essa seria uma das bases de argumentação das pessoas que falam, não, ele realmente matou o cara lá, e ele é forte para matar o cara lá porque ele era herdeiro da falecida Hayato Tech, sei lá, a empresa de tecnologia que faliu e etc e tal. E aí por isso que ele tá trabalhando como soldado raso aqui, talvez ele tava fazendo uma espionagem industrial para poder pegar os segredos dessa companhia e reerguer a dele, e agora ele matou o líder para poder refundar a empresa dele e não ter essa competição e tal. E aí isso seriam coisas que outros CEOs de outras empresas iriam pensar sobre ele. E aí alguns poderiam se sentir, alguns que estão no mesmo setor poderiam se sentir ameaçados e querer matar o Hayato junto com as pessoas da própria empresa ali que ele matou o CEO, que ele foi acusado de ter matado o CEO, né? Enquanto outros de outras empresas que poderiam ser parceiros comerciais ali iriam querer apoiar ou recrutar o Hayato ou ajudar o Hayato ali, ele realmente está metido numa treta muito de gente grande, né, que talvez ele não tenha nada a ver, e aí sim ele vai querer descobrir quem matou de verdade e tal, para poder sair de toda essa situação, ou algo desse tipo. Ou a gente pode fazer uma reviravolta maior, que é tentar fazer ele só se esquivar dessas questões, sem ter muito esse lance de vou descobrir o verdadeiro assassino e tal, vou limpar meu nome, ou algo assim. E aí no final a gente descobrir que realmente era um plano dele, que realmente ele queria isso, e que ele realmente era ali esse negócio. Então, tipo, a gente iria acompanhar ele como sendo um personagem inocente ao longo da história inteira, para no final ter uma reviravolta e descobrir que não, ele realmente fez tudo aquilo que estão falando e esse realmente era o plano dele. E talvez, até como um final que eu acho que poderia ser interessante nessa reviravolta, seria o verdadeiro presidente da empresa, que não é forte nem nada do tipo, os fundadores da empresa, os presidentes, né, eles estão por trás ali, então eles não ficam participando dessa guerra meio tráfico ali, meio organizações criminosas e tal, né, eles só recebem o lucro ali por trás, e eles que elegem, que contratam os CEOs, né, assim como funciona na vida real, né, o CEO ele é um funcionário e você tem os presidentes, os sócios, né, ali, que são quem realmente tem o controle da empresa, e poderia ter isso, e o presidente dessa empresa do CEO que morreu,
querer levar o Hayato ao nível de CEO. Afinal de contas, se ele derrotou o CEO, ele é mais forte, então ele pode ficar ali no comando. Acho que seria uma reviravolta interessante também aqui para a história. Acho que ia ficar legal acompanhar isso. Próxima sinopse chama Ethen, com TH. Então não sei se é Ethen, Eden, né? Enfim, pode ser qualquer um desses. Vamos lá. Um jovem chamado Edward, que possui um olho mágico, vive com sua família em uma pequena vila. Ele passa por situações precárias e precisa trabalhar muito para ajudar sua família, aceitando tudo por dinheiro. Quando, em uma de suas voltas para casa, ele acaba recebendo a notícia de que o rei estava querendo reunir pessoas com habilidades especiais para achar joias, que segundo ele concedem desejos. A recompensa pelas 4 pessoas que acharem... Para as 4, então, né? Não pelas 4, porque pelas 4 fica parecendo que tem que levar essas pessoas. Para as 4 pessoas que acharem, seria de 100 mil ouros. Edward, empolgado com isso, decide que quer se juntar a essas pessoas para ganhar a recompensa. Então ele encontra um espadachim chamado Hanazawa. Era para ter uma vírgula aqui, um ponto. No começo eles não se dão muito bem, mas depois de alguns conflitos, Hanazawa decide treinar Edward. Mas pelo visto, Edward e seus amigos acabam descobrindo que as intenções do rei sobre isso não são tão boas como eles pensavam. E aí uma observação, ouros na história são equivalentes a dinheiro, ok, deu pra perceber. Eu tenho dúvida de como desenvolver essa descoberta de Edward em saber que o rei não é alguém com boas intenções. Não sei se usei o termo certo, espero que dê pra entender. Também queria algumas dicas sobre como desenvolver personagens mais tímidos. O protagonista da minha história é meio tímido. Tenho medo de não saber desenvolver uma história com esse tipo de protagonista, já que a história pode acabar não se desenvolvendo muito por conta disso. Ok. Uma coisa que eu acho que eu não faria aqui de imediato seria esse lance do treinamento. Por quê? Porque me parece um objetivo mais... como eu posso dizer? Deixa eu dar uma mudada aqui na iluminação para ficar um pouquinho melhor. Acho que ficou mais legalzinho assim, né? Enfim, parece ser um objetivo do rei, né? O rei lançou essa comissão para as pessoas fazerem isso, e aí me parece que é uma coisa que ele quer com um certo nível de urgência. Ou seja, não dá tempo do Edward falar... É como se você falasse assim, tipo, tem uma vaga para um emprego ali, tipo, sei lá, a padaria tá contratando padeiros ali, você viu aquela vaga ali, aí você fala, caramba, vou aprender a me tornar um padeiro para poder concorrer a essa vaga. Aí você vai lá e entra num curso de padeiro de, sei lá, 6 meses. Pô, daqui a 6 meses essa empresa já não tá mais precisando de padeiro. Então você tinha que já saber um pouco, pelo menos, para poder concorrer àquela vaga. Me parece um caso um pouco parecido aqui. Então, o Edward, ele já faz alguns trabalhos que, pelo menos na visão dele, tornam ele capaz de tentar cumprir essa tarefa ali pro rei. Então, vamos supor que vários desses trabalhos que ele faz é exatamente de obter coisas, né? Vamos imaginar aqui, criando um ambiente para a história que condiza com a história que a gente vai contar. Vamos imaginar que nesse mundo aqui teve algum reino antigo que caiu, alguma civilização antiga que não existe mais, ou coisa do tipo, de modo que esse mundo tem várias ruínas. E essas ruínas estão cheias de monstros e coisas do tipo, perigos, armadilhas e tal. E aí uma das coisas que o Edward aprendeu a fazer é buscar certas coisas nessas regiões, nessas ruínas, achar alguns tesouros ali e vender esses tesouros e tal. Então, quando o rei fala, pô, eu preciso de gente que vai ir nessas ruínas ali, na capital da grande civilização que caiu e tal, e achar essas joias aqui pra mim. O Edward vai falar, pô, eu tenho experiência já de pegar, invadir essas ruínas e tal, então eu acredito que eu vou conseguir. E aí ele não precisaria de todo esse treinamento, porque eu acho que esse treinamento distanciaria ele do objetivo. Ele pode até acabar aprendendo algumas coisas, se juntar com alguém que vai servir como uma espécie de mentor, mas não com aquele objetivo de, opa, vou entrar na escola para me formar para poder fazer essa missão, porque aí você está indo em caminhos diferentes e você está criando um espaço de tempo ali que, de duas uma, ou vai criar um espaço de tempo grande o suficiente para você pensar, caramba, mas o rei ainda tá precisando de gente depois de tantos meses treinando, ou do contrário, você vai ter que fazer um treinamento tão rápido para falar, tipo, não, então eu não quero que corra esse problema, Jason, mas eu quero que ele treine, então eu vou fazer o treinamento dele ser rápido. Só que aí se o treinamento dele parecer que levou 3 dias e ele aprendeu pra caramba, fica aquele negócio meio incoerente, tipo, sério, em 3 dias ele aprendeu tudo isso? Tipo, caramba. Enfim, o cara é o melhor professor do mundo mesmo pra ter ensinado o cara ali em 3 dias. Então, sabe, eu acho que não é tão necessário assim pra história, tipo,
pro desenvolvimento da história ele ter que aprender antes de seguir a missão. Ele pode seguir a missão e aprender no processo. Como eu disse, vamos supor que ele vai se juntar ali, e aí vai separar ali vários grupos e tal, e ele vai conhecer alguém que também está buscando essas joias, e essa pessoa vai acabar servindo como esse mentor, né? Vai conhecer ali o Hanazawa, e aí, beleza, eles não vão se dar bem da mesma maneira, só que o Hanazawa vai acabar ajudando ele. Sobre o lance aqui de descobrir como que o rei não tinha boas intenções, tem duas formas que são muito padrão de a gente fazer isso. A primeira é quando o personagem vai chegando mais perto das joias, vai entendendo mais, porque, né, beleza, o rei falou, eu quero essas joias, tragam elas pra mim, vou te oferecer dinheiro aqui. Aí o cara fala, beleza, eu vou atrás das joias. Nunca ouvi falar dessas joias antes, mas eu vou atrás dessa joia porque eu quero esse dinheiro. E aí, conforme ele vai buscando a joia, ele precisa ter informações para até descobrir, né, saber diferenciar, tipo, é essa joia que eu tenho que levar. E aí, conforme ele vai descobrindo essas informações, né, pesquisando, entendendo mais sobre as joias, ele vai entendendo qual que é a função delas. E entendendo a função delas, ele entende por que que o rei tá querendo esse tipo de joia. E aí, se a função delas é, por exemplo, dominar a mente de pessoas, ele fala, cara, não tem um bom uso para isso. Por que que um rei iria querer um acessório, né, uns itens que fazem você conseguir controlar a mente de outras pessoas? Pô, ele não tem boas intenções com isso porque não tem como ter boas intenções com isso. Então, seria uma das formas. A outra forma é o fomos traídos, que é o eles entregam as joias pro rei sem aí beleza, sem ter noção de que elas fazem isso, né? E aí você não poderia colocar essa informação porque daí ficaria parecendo meio se a ideia é eles serem personagens bondosos que quando entenderem as más intenções do rei vão agir contra ele, então eles não podem perceber que as joias vão servir a um mal e entregarem mesmo assim porque eles estão sendo cúmplices desse mal. Então eles teriam que não saber a utilidade real dessas joias, entregarem para o rei, e aí depois de entregarem, o rei vai fazer a utilidade maléfica, e aí eles vão falar, eita, fizemos besteira, vamos reverter isso. E aí eles enfrentam o rei a partir disso. Esse é um modelo onde você transforma o rei ali num boss final que eles vão ter que enfrentar a partir dali do final da história. Então vamos lá, a gente acaba tendo dois objetivos diferentes aqui. Em um objetivo, eles vão roubar essas joias e aí vão ficar com elas e vão ser perseguidos por outros ladrões e por outros enviados do rei, quando o rei perceber de que esses caras ali, que os personagens traíram e roubaram ele. Então tem a versão de quem tá traindo quem. Na primeira versão, os nossos protagonistas ali estão traindo o rei e aí eles vão ser perseguidos por esse rei. E a gente tem algum outro objetivo ali pela história, que vai ser eles fugirem, eles tentarem destruir essa joia e o rei tentando impedir, etc. Seria essa a mecânica da história, o que a gente iria acompanhar. Na outra versão, o que a gente não teria nada disso, porque eles iriam conseguir as joias, levar até o rei, quando chegasse até o rei, aí ele ia fazer as besteiras que ele quer fazer com a joia, eles iam perceber como errado e iriam fazer algum plano para derrotar o rei, impedir o rei, destruir as joias ali, mas com o rei, não teria a dinâmica deles fugirem com as joias. Então, a depender da dinâmica que você quer fazer na história, você coloca ou eles saberem antes o que as joias fazem e decidirem não entregar, ou eles entregarem e só então descobrirem o que as joias fazem para poder derrotar o rei. E sobre desenvolver um personagem mais tímido, eu acho que uma das questões é você desenvolver que essa timidez é um problema para ele em alguns aspectos e ele vai aprender talvez a ser um pouco mais extrovertido ou pelo menos conseguir passar por cima da timidez dele em algumas situações onde isso é necessário. O problema do personagem ser tímido é que você tira alguns pontos de intromissão do personagem com certos elementos. Então é muito comum você ter um personagem mais extrovertido, mais extravagante, mais animado como protagonista de uma história, porque fica mais fácil de ele entrar em certas situações que vão dar movimento para a trama. Então vamos supor aqui, ó, você falou que ele vai encontrar o Hanazawa ali e o Hanazawa vai treinar ele, eles não vão se dar muito bem e tal. Quando o seu personagem é mais entrão, o Hanazawa, mesmo querendo afastar ele por ser mais extrovertido, por ser mais aberto, mais expansivo, ele vai se intrometer, ele vai falar, ele vai querer ficar perto do Hanazawa e tal, e mesmo o Hanazawa dando patada nele, ele vai continuar ali, porque faz parte da personalidade dele. Então, você cria uma facilidade um pouco maior com isso. Se o seu personagem ele é mais tímido, ele não vai ter isso. Então, o que a gente precisa fazer para ele se juntar com o Hanazawa, por exemplo, é fazer o Hanazawa ser esse personagem que vai
talvez ali se meter mais com ele e tal, um negócio assim. Então Hanazawa ser um personagem mais alegre, um personagem mais diferente. E aí, como o Hanazawa vai ser uma espécie de mentor para ele, talvez ele possa não ser só um mentor na parte técnica, poderes e coisas do tipo, perigos, como enfrentar monstros e coisas assim, mas ele pode acabar sendo uma inspiração também na personalidade, né? Acho que todo mundo que é tímido, e eu tô falando isso do ponto de fala de alguém que é muito, muito tímido e que entende os problemas que a timidez causa, você vê alguém mais extrovertido e você acaba tentando falar, pô, como que essa pessoa é assim? Eu queria ser um pouco mais assim. Beleza, eu não quero ser ao ponto de vista de ser uma pessoa que incomoda as outras, porque muita timidez tem a ver com essa relação de você achar que você tá incomodando, né? Então, tipo, pô, eu não quero incomodar, então não vou falar com aquela pessoa e tal, né? Não tem muito... nem sempre tem a ver com esperar uma reação negativa daquela pessoa, mas tem a ver com você esperar uma reação negativa com aquela pessoa, mas por culpa sua. É isso que eu quero dizer. Tem a ver com isso. Mas não tem a ver diretamente só com não querer interagir por não gostar das pessoas, ou por não gostar de conversar, ou por não gostar de interagir, ou algo assim, mas com essa relação de, pô, não quero incomodar. E aí a pessoa, quando é muito expansiva, ela não tá ligando muito se ela tá incomodando ou não, né? Ela acha que, beleza, faz parte. Ou pelo menos é assim que eu penso, do ponto de vista de alguém que é tímido. De qualquer modo, então, o Hanazawa ele poderia acabar sendo essa espécie de mentor também, de inspiração pro Edward querer ser um pouco mais extrovertido e tal, um pouco mais aberto. Então Hanazawa iria ter essa aproximação do Edward ali. E o Edward, apesar de ser tímido, ele pode ter convicções muito fortes do que é certo e errado. Então, certas coisas que iriam acontecer na trama, onde ele teria uma decisão muito, muito direta, onde tipo, isso é certo e isso é errado no meu ponto de vista, ele vai seguindo certo e aí, beleza, isso vai fazer com que ele entre nessas situações que normalmente ele não entraria por ser tímido, né? E que um personagem mais expansivo entraria por simplesmente ser intrometido, ser mais aberto ali, não se preocupar muito com essa questão. Vamos supor aqui um exemplo, vai. Tem uns personagens ali que estão muito suspeitos discutindo sobre alguma coisa e tal. Um personagem tímido não iria ligar muito pra isso, né? Ele não iria querer se intrometer ali. Um personagem mais aberto iria se intrometer e às vezes descobrindo que esses caras estão fazendo algo errado, já iria partir ali pra um combate e tal. E aí beleza, nesse combate ele se mete numa confusão, que acaba se metendo com alguém que é maior e tal, e aí assim desenrola a história. Assim que começa o meu mangá Hooligan, por exemplo. É mais ou menos exatamente isso. Um personagem mais tímido, talvez ele não fosse se intrometer assim. Mas, se ele ouvisse essa conversa e entendesse que esses personagens estão tramando alguma coisa ruim, talvez, beleza, ele não ia chegar ali, ei, seus idiotas e tal, e partir pra porrada, mas talvez ele ia fazer algo que atrapalhasse eles. E aí eles poderiam ficar com raiva dele por fazer algo que atrapalhasse eles, mas que não fosse algo nesse sentido, fosse algo tipo, eles falam, pô, eles falaram que vão roubar aquele negócio ali e tal. Só que pra eles roubarem, eles precisam ali daquele gancho. E aí ele vai lá e pega aquele gancho e tira o gancho deles escondido. E aí eles podem perceber que o gancho sumiu, descobrir que tá com ele e ir atrás dele. E aí beleza, ele tá envolvido na confusão do mesmo jeito, só que o jeito como ele se envolveu é mais de acordo com a personalidade dele. No caso aqui, se ele descobrir que as joias servem para algum propósito maligno, ele vai querer não entregar ela, ou melhor, ele não vai querer entregar elas pro rei, e aí isso vai meter ele em confusão da mesma forma, ou entregando e descobrindo tal que o rei tá usando aquilo de uma forma ruim, ele vai querer ir contra o rei, querer voltar atrás, ainda mais porque ele vai ter essa questão de, pô, eu errei. Então a coisa funcionaria mais ou menos da mesma forma, só que talvez ele não iria ir lá bater na porta do rei e gritar com o rei, mas talvez para você criar, se isso fosse, né, seria no final da história ali, que eles entregaram o negócio pro rei, e o rei virou, sei lá, um demônio gigante que agora vai sair matando todo mundo, enfim, ele talvez tivesse que convencer a população ou convencer outras pessoas a enfrentar ali o rei, convencer a guarda, e aí, pô,
Convencer a guarda é falar com generais, é falar com pessoas que são meio assustadoras, é falar com pessoas que eu não conheço e tal, é enfrentar a timidez. E aí isso seria um negócio interessante de você colocar no final da história, porque seria ele não só tendo que se superar no nível de força, poder, luta, etc., né, na parte de combate ali, mas também tendo que superar essa dificuldade que ele carregou ao longo da história, que é a timidez, que seria, por exemplo, sei lá, ele subir num palco e ter que falar com várias pessoas ali. Às vezes falar com essas várias pessoas para elas fugirem porque o rei tá maluco e tá vindo e vai matar todo mundo. Então ele precisa salvar essas pessoas e para salvar essas pessoas ele precisa subir num palco e falar em público, que é algo que no começo da história ele jamais faria. E aí se você quer exacerbar ainda essa diferença, você pode fazer no início da história ou perto do início ter uma situação mais ou menos parecida, onde ele tenta fazer isso e ele não consegue, ele trava e ele não faz. Porque daí você coloca o contraste diretamente, tipo, ele, no começo ele tentou fazer isso e ele não conseguiu, e depois com todas as aprendizagens, todo o caminho, ele conseguiu superar e agora no final da história ele é capaz de fazer isso. Mais ou menos assim que a gente faz um arco de personagem. Antes da gente começar a sinopse, só dando aquele recado aqui pra você, se você tem vontade de fazer um mangá, quer aprender aqui a fazer isso que eu tô fazendo, quer pegar suas ideias e conseguir desenvolver elas a ponto de transformar, né, o que eram só ideias soltas ali numa história com começo, meio e fim, com um propósito, um desenvolvimento, um caminho, uma jornada, e não só isso, mas passar disso e realmente escrever roteiros, criar, desenvolver personagens e transformar tudo isso em páginas de verdade e ter o seu mangá pronto ali publicado, eu quero te convidar a dar uma conferida no meu curso de criação de mangá, o Jornada no Mangaka BR. O link tá aqui na descrição, clica lá, você vai acessar uma página que tem um vídeo onde eu explico melhor os conteúdos do curso, o que eu vou te ensinar lá, e na página também tem várias outras informações ali que podem te interessar, né? Como os conteúdos das aulas, conteúdos dos módulos, os bônus que você vai ter ali se inscrevendo no curso. Tenho certeza mesmo de que vai te ajudar muito na produção do seu mangá aí, nesse processo de criação de mangá, que é muito difícil, principalmente quando a gente está começando e não tem essa experiência. Eu passei por isso, e o que eu sempre costumo comentar é que eu criei esse curso porque era o curso que eu queria ter feito há, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer mangá. Tenho certeza que se eu tivesse feito um curso como esse, que não existia, e ainda não existia até eu criar, eu teria cometido muito menos erros nesse processo até hoje, e com certeza estaria muito mais evoluído depois de tanto tempo, né? Pô, eu faço mangá aí há 15 anos e tive que aprender na raça sozinho todas as coisas. Então eu tive que errar muito para poder aprender. E é exatamente para isso que eu fiz o curso, para que você não precise errar tanto quanto eu errei. Então, link aqui na descrição para você dar aquela conferida e vamos para nossa última sinopse. O título dela é Operação Matsurgo, que é interessante porque Matsuro, sem o G aqui, é o título do primeiro mangá que eu publiquei na internet para leitura. Inclusive ele está disponível para leitura no meu site. O link do site também está aqui na descrição, se eu não me engano. Se não tiver aqui, enfim, é só digitar instintomangaka.com que você acha. Aí o site você pode ler todos os meus mangás. Ah, tá na descrição sim, tem um link aqui, leia meus mangás. Aí você pode clicar lá e ler, tá disponível de graça lá para você ler. O ano é 2010, a Agência Internacional de Segurança, CIA, está localizada no país da Marlava. Não sei se esse é um país fictício, mas ok. Oferece apoio militar para países que necessitam de ajuda para manterem a ordem em seu território, deve ser fictício, e permite que os membros escolham as missões. Delta e Echo são militares e membros que trabalham para a CIA, país que solicitou ajuda. Ficou estranho. Pareceu que CIA era o nome do país. Enfim, o país que solicitou a ajuda é Matsurgo, pelo que eu estou entendendo, seguindo aqui a sinopse. O presidente de Matsurgo, que é um amigo próximo de Delta e Echo, foi sequestrado por um grupo rebelde denominado Los Cabalitos. Achei engraçado. O espanhol tem umas palavras que ficam muito engraçadas. A missão de Delta e Echo é resgatar o presidente. Ok, tinha ficado claro. Algumas informações adicionais e questionamentos que o autor colocou aqui. O objetivo é fazer pequenas histórias episódicas nesta temática e universo, não muito extensas, e depois tentar unir tudo. Esse é um gênero do qual não tenho muito conhecimento/contato, como poderia pesquisar por referências da forma correta para se inspirar em desenvolver essa história. Tá? Dá uma travada aqui. Ok, eu curti a premissa. Acho interessante a ideia de serem episódios, então eles vão ser membros dessa agência. Eu não sei se eu usaria
CIA mesmo, não sei se essa CIA tá escrita do mesmo jeito que a CIA americana, mas daí eu não usaria a agência real e tal, ainda mais pegaria países fictícios, criaria uma agência fictícia também para operar dessa forma, acho que funcionaria melhor para você poder ter mais liberdade para trabalhar com certas coisas, né? Enfim, só para dar aquela garantida, né, ali. É, acho interessante, então eles têm que resgatar ali o presidente de Matsurgo, que é um amigo deles e tal, amigo próximo. Eu fico me perguntando que relação próxima que dois agentes teriam com o presidente de um país e tal. Eu acho que daria pra fazer alguma coisa tipo, eles cresceram juntos de alguma forma, e aí em algum momento eles se separaram, os dois foram pra um lado onde eles entraram pra essa agência, e aí ele continua ali no país onde eles cresceram. Então teria alguma coisa até pessoal ali pra eles resolverem e tal. O que torna essa história muito mais pessoal, e aí talvez tire um pouco do lance episódico ali de você fazer cada dia uma missão diferente, né? Porque daí você cria uma missão muito importante mesmo pra eles. É, o que, beleza, talvez pra começar é interessante ser uma missão mais pessoal mesmo, acho que pode funcionar bem. E eu acho que pode funcionar assim. O jeito de você unir tudo isso talvez seria você criar um certo arco de personagem do qual eles precisam passar. Então você cria, por exemplo, alguma situação pessoal, algum trauma pessoal, alguma coisa ali que um deles ou os dois personagens tenham que passar para meio que completar um arco próprio ali para eles, né? Então, eles têm ali questões que precisam ser resolvidas e que essas questões vão sendo resolvidas à medida que eles vão fazendo ali várias missões e tal. Até o ponto onde elas são resolvidas e você poderia fechar toda a história desse modo. Então, cada leitor poderia começar a ler a história que quisesse, mas quando você pegasse e juntasse tudo isso e o leitor que lesse aquilo em sequência, em ordem, né, teria uma ideia de uma certa constância nos personagens. Então, beleza, cada história é uma história, cada acontecimento é um acontecimento, mas o personagem passando por um certo arco, ali você vai meio que juntar isso. Séries americanas costumam fazer isso muito bem, né? Então você pega essas séries antigas, tipo Sobrenatural, House, quais outras que tem aí? Sei lá. Enfim, elas geralmente costumam ter isso, né? Então você tem uma questão arquivo X, enfim. Você tem cada episódio uma missãozinha do dia, né? Um acontecimento ali do dia. Então você pode ligar a sua TV, pegar e tocar qualquer episódio, beleza, você vai entender a trama daquele episódio. Mas se você vai assistindo todas as temporadas em sequência, você vai vendo uma evolução dos personagens, um desenvolvimento desses personagens e um arco que a história tá contando para esses personagens, né? O personagem que tá saindo da depressão e se acostumando, um personagem que pega, por exemplo, o Mentalista, né? O Mentalista, ele tem a jornada da vingança que esse personagem tá buscando e você vai desenvolvendo esses momentos do que ele quer, momentos onde ele tá mais prestes a se perder pela vingança, momentos onde ele pensa que talvez ele devesse desistir dessa vingança e não deixar ela consumir ele e tal, até você completar um arco. Mas você tem a vingança do personagem ocorrendo ali como um arco maior. No Arquivo X você tem a busca do Mulder pela irmã dele que foi abduzida lá quando ele era criança. Acho que era quando ele era criança. Enfim, então você tem essa jornada para ser contada ali. Ele quer achar a irmã dele, ou pelo menos descobrir o que aconteceu de verdade com a irmã dele. Então você vai ter vários episódios ali, etc. Só que várias vezes, né, algumas vezes nessas histórias, por serem muito, muito extensas, 10 temporadas, etc., várias vezes eles esquecem completamente essa busca e essa evolução de personagem, e muitas vezes o personagem até acaba regredindo. O Sobrenatural eu tô assistindo agora, né? Eu tô assistindo já faz um tempo, e eu tô agora na 8ª temporada, se eu não me engano, e várias vezes os personagens regridem pra caramba ali, em termos desse avanço. Mas daí, beleza, você não precisa fazer um negócio tão extenso e tão gigante assim, e você pode manter esses avanços dos personagens em relação aos seus arcos pessoais. E sobre referências, cara, tem muita referência. Qualquer um desses filmes de guerra, de invasão, de resgate vai ser uma baita referência pra você. Não precisa necessariamente ser com um exército ou coisa assim. Tem um filme, inclusive, literalmente chamado O Resgate, que é muito bom. Não lembro agora se ele é da Prime ou se ele é da Netflix. Enfim, que é com o Chris Hemsworth, né? O cara que faz o Thor na Marvel. Saiu o 2, por sinal, o 2 eu não vi. Mas você pode pegar qualquer uma dessas histórias assim e você vê como que você pode adaptar, porque se eles são personagens que vão fazer missões com características diferentes em cada país que eles tiverem, cara, qualquer filme de ação pra você vai ser uma ótima referência, né? Em termos de mangá e histórias, não sei, talvez histórias do tipo Gantz, é que o Gantz ele é futurista, envolve alienígena e tal. Eu não lembro de
mangás e histórias assim que foquem em coisas tipo de exército e algo assim. Mas em termos de história narrativa, você tem filme ali infinitamente, cara. Você pode dar play hoje e você vai ficar mais de ano assistindo aí sem repetir filme. Nem todos vão ser bons, né? Mas dá pra você pegar uma ou outra situação ali, até pra criar situações, né? Que você não imaginou. Que nem aqui você tem um presidente sequestrado. Na outra situação você pode ter, sei lá, um embaixador que tá trazendo um arsenal ali do país dele para poder invadir o outro país. No outro você pode ter um exército rebelde que vai insurgir, não só nesse caso aqui de sequestrar o presidente, mas tipo, ele tá planejando fazer um golpe de estado. No outro pode ser o próprio presidente que tá no próprio comando querendo fazer um autogolpe para transformar ali aquele país numa ditadura. Então você tem várias situações aí possíveis que você pode se inspirar de outros filmes e tal, ou até pesquisar eventos reais, né? Para se inspirar e aí trabalhar na sua história essas questões ali para cada missão. Então, assim, referência tem infinitamente. E esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado aí na história que você tá criando, independente de ela ter sido uma das que eu li aqui ou não, né? Eu sempre tento dar aqui umas dicas que elas são mais abrangentes, né? Por mais que eu esteja além analisando a sinopse em questão aqui, as dicas sempre tentam ser um pouco mais abrangentes para você poder colocar elas ali na sua história, ou de repente você tinha uma história, sei lá, de vampiro, mas você viu aqui eu falando sobre uma história de guerra e fala, caramba, seria legal fazer uma história assim, 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 e aí você cria um novo mangá. Eu sempre comento aqui, você não precisa ter um mangá só na sua vida, você pode fazer vários, só que aí pra você fazer vários, você precisa fazer eles um pouco mais curtos. E se você tem vontade de fazer um mangá mais curto, dá uma conferida aqui nos cards que eu ensino como que você pode encurtar ali um pouco a história que você tem pra fazer um mangá um pouquinho mais resumido ali e ter condição de levar ele desde a primeira página até a última. E lembrando, conhece também o Jornada do Mangaka BR, que você vai ter ali o tutorial passo a passo, o mapa para você fazer o mangá sem ficar perdido no meio do caminho. Muito obrigado para você que chegou até aqui e eu vejo você semana que vem em um próximo episódio. Falou!